Olá, aqui é Elisandra Zanutto, seja muito bem-vinda para essa aula sobre como que você pode dar os primeiros passos para superar um processo de separação. Eu sei que se você está aqui, se você chegou até aqui, se você clicou para assistir essa aula, está seguindo de alguma maneira os meus artigos ou os meus vídeos e chegou até nessa aula, você deve estar passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, que é um processo de separação, o divórcio, o fim de um relacionamento. E você está procurando ajuda para curar apropriadamente as tuas feridas emocionais. Que bom, é uma alegria ter você por aqui. Na aula de hoje a gente vai abordar quais são os primeiros passos que você precisa dar para que você consiga superar essa separação. A primeira pergunta que eu quero te fazer, que está aqui no slide número 1, é se você já foi rejeitada por alguém que você ama. Na verdade, eles fizeram essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Eles perguntaram para homens e mulheres se as pessoas já tinham sido rejeitadas por alguém que amava. E a segunda pergunta era: você já ignorou alguém que ama você? A resposta dessa pesquisa foi que 95% de tanto dos homens quanto das mulheres já foram rejeitados por alguém que amavam ou já rejeitaram alguém que os amava. Ao longo da nossa vida, as estatísticas mostram que a gente vai ter, em média, 3 relacionamentos amorosos. Então, se nós vamos ter 3 relacionamentos amorosos, fato é que a gente vai sofrer algumas perdas ao longo desses relacionamentos. No mundo todo, as pessoas se apaixonam, elas cantam por amor, elas dançam por amor, elas compõem poemas e histórias de amor, elas contam lendas e mitos sobre amor. As pessoas vivem por amor, mas elas também morrem por amor e matam por amor. Falando um pouco, né, de amor e por que é tão difícil a gente cortar os vínculos com alguém que a gente se relacionava. O que acontece? Tem uma questão psicológica, tem uma questão emocional, mas tem uma questão cultural e antropológica também. Os antropologistas encontraram evidências do amor romântico em 170 sociedades. Aliás, nunca foi encontrada uma que não tivesse esse tipo de evidência. Ou seja, toda a humanidade ama, toda a humanidade se relaciona por amor. Mas o amor nem sempre é uma experiência feliz, né? Tem uma frase do Emily Dickinson que diz o seguinte: que uma separação é tudo que a gente precisa para conhecer o inferno. Só quem está vivendo uma separação, o fim de um relacionamento, o fim de um casamento ou um processo de divórcio, sabe o quanto que isso pode ser devastador. A gente perde o chão, as nossas estruturas emocionais vão por água abaixo, a nossa autoestima fica completamente destruída, a gente perde a nossa segurança, né, com relação à nossa autoconfiança, o que você sabia sobre você e sobre o relacionamento e sobre o que você queria, tudo isso vai por água abaixo, por consequência, também a nossa autoestima, e a gente fica completamente fragilizada. As estatísticas mostram que os divórcios para as pessoas acima dos 50 anos mais que dobrou nas últimas décadas. Por quê? Primeiro porque da década de 90 para cá, entraram no mercado, por exemplo, algumas drogas que prolongam a atividade sexual, como o Viagra, por exemplo. Então, depois dos 50 anos, quando o casal atingia aí a sua fase de maturidade, né, e os filhos já estão maiores e mais independentes, não precisam tanto de você, e acontecia o declínio da atividade sexual, hoje você consegue manter isso, né? Então, um exemplo disso é o site de relacionamentos que chama Over 60, acima dos 60 anos, um site americano para as pessoas acima de 60 anos se relacionarem. Por quê? Porque os divórcios duplicaram depois da década de 90 para cá, com esse prolongamento primeiro. Por quê? Porque a atividade sexual ela dura mais, né, na fase madura agora, depois dos 50 anos a gente consegue manter essa atividade sexual, uma vida sexual ativa, e a perspectiva de vida também, né, a expectativa de vida que antes da década de 70 era entre 64 e 68 anos, hoje já passou dos 82. Então as pessoas hoje duram mais também, por consequência, procuram serem mais felizes nos relacionamentos depois dos 50 anos, quando os filhos já saem de casa, já estão adultos e assim por diante.
O que nunca te contaram sobre uma separação? Primeiro, o tempo de recuperação. Hoje já sabe que o tempo de recuperação de uma separação, ele dura em média de 3 a 5 anos. Nossa, mas é muito tempo sim, de 3 a 5 anos. E eu posso te falar que trabalhando nessa área já há alguns anos, eu recebo alunas nos meus programas, tanto no Separai Agora como no programa SOS Divórcio, que já estão há 16 anos, às vezes 18 anos separadas e ainda não curaram as suas feridas emocionais, ainda não conseguiram reconstruir as suas vidas, ainda não estão prontas para viverem outros relacionamentos e desde que se separaram nunca mais se consideram que foram felizes no amor. Então é praticamente uma vida inteira tentando colocar em ordem, né, essas feridas emocionais e se reestruturar. Tudo isso por quê? Porque uma separação é um trauma, pode ser um trauma muito grande na nossa vida. Eu costumo falar que a separação chega a ser o trauma, né? Eu não, né? Os especialistas afirmam que a separação é um dos traumas mais subestimados pela nossa sociedade. As pessoas simplesmente não veem uma separação como um trauma, né? Mas as pessoas que vivem são altamente traumatizadas pela perda, por todo o sofrimento que envolve. A nossa sociedade ainda é uma sociedade muito cristã e muito tradicional. Então, a gente vive numa sociedade que divórcio é sinônimo de fracasso. Então, se você acaba o teu casamento, se o teu casamento acaba, que não seja pela morte de um dos cônjuges, é considerado um fracasso. Você não é boa o suficiente ou não foi boa o suficiente para manter o seu casamento. É assim que nós nos sentimos quando a gente se separa. Antes de eu virar psicóloga e antes de eu trabalhar com isso, eu passei por uma separação com um filho de 1 ano. E se teve uma sensação, né, um sintoma da separação que foi muito presente, foi essa sensação de fracasso, de que eu não era boa o suficiente para manter um relacionamento. Eu só tinha 28 anos quando eu me separei, hoje eu já tenho 40. E foi a segunda perda mais dolorosa da minha vida. A primeira foi o meu pai, que eu perdi com 3 anos de idade, levei muitos anos para superar. E a segunda foi esse casamento, né? Ter separado com um filho tão pequeno foi um dos períodos mais difíceis e dolorosos da minha vida. E se eu não tivesse procurado ajuda apropriada para me curar emocionalmente, eu não teria conseguido reconstruir a minha vida. Depois de algum tempo, né, fazendo terapia, me reorganizando, me reestruturando, eu consegui ficar inteira de novo. Encontrei o meu segundo marido, tive minha segunda filha e hoje eu já estou há 10 anos casada nesse segundo relacionamento. Se eu botar 100 pessoas numa sala e perguntar para elas como que está a autoestima delas depois de uma separação, 100% delas vai levantar a mão e vai dizer que está com a autoestima altamente abalada. Por quê? Porque toda mudança na nossa vida, qualquer tipo de mudança na nossa vida, abala internamente o indivíduo, né? E abalados internamente, influencia diretamente a nossa autoestima. As pesquisas mostram que durante a nossa vida, um dos períodos onde você vai ter a tua autoestima nos níveis mais baixos, né, os níveis mais baixos de autoestima, é um pós-divórcio, tá? Então esse é um momento onde você vai estar completamente insegura, com falta de amor próprio, não se aceitando, né? Você começa independente até, é lógico que os fatores que desencadeiam essa separação podem piorar e agravar esses sintomas, tá? Mas independente disso, só o fato de você já estar passando por uma separação já te deixa com a tua autoestima abalada, com a tua autoconfiança, o teu amor próprio, a tua sensação de autoaceitação também fica completamente desestruturada, ok? E quais são os sintomas, então, desse trauma, dessa separação que acontecem de um modo geral? A vergonha e a culpa, né, são dois grandes fatores que a gente vive quando a gente se separa. A antropóloga Ruth Benedict, ela estudando os sintomas que surgem, né, após uma separação, ela conseguiu perceber que existe uma trajetória, primeiro de inadequação social, ou seja, você se separa e aí você já não consegue mais se encaixar com os amigos que você tinha, que agora são casados. Aí eu lembro de uma sensação que eu tinha, por exemplo, eu separei com um filho de 1 ano. E aí quando eu ia levar o Enzo nas festinhas dos amiguinhos da escola,
eu me sentia completamente deslocada, porque eu chegava lá e as outras mães estavam, né, eram casadas com os maridos lá, e eu era uma mãe separada, uma mãe sozinha, e aquilo me fazia muito mal. Então eu me sentia, é como se a gente descesse um grau no status social, né? Então tem as solteiras, as casadas, que estão acima, e aí quando você se separa, você tá ainda abaixo das solteiras, né? E aí você fica se sentindo um peixe fora d'água. Essa inadequação social, né? Você se sentir fracassada, você ter vergonha, você sentir culpa porque teu casamento acabou, porque você não deu conta, ou porque você foi traída, ou porque você foi traiu, ou porque você foi abandonada, ou porque foi você que saiu da relação, independente do que foi, a vergonha e a culpa vão estar presentes. Vão estar presentes nesse processo, né, de separação. Isso te leva a um isolamento também social, você vai evitar sair, você vai se recolher, que pode desencadear um processo depressivo e levar até ao suicídio, né? Hoje, grande parte as estatísticas mostram que grande parte das pessoas que tentam o suicídio são por fim de relacionamentos mal resolvidos. E aí eu quero te falar que a culpa não é sua, né? Por que a gente se sente assim? Porque eu já falei, a gente vive numa sociedade que separação é sinônimo de fracasso. A gente vive numa cultura onde a gente é preparada para casar. Então, as histórias que a gente escuta quando a gente é pequena, quando a gente é criança, é a de que você vai crescer, vai encontrar um príncipe encantado e vai ser feliz para sempre. Quem aqui qual foi a mulher que nunca escutou uma história dessa? Ou quem de nós nunca sonhou com o tal do príncipe encantado que um dia ia chegar no cavalo branco e salvar a gente de todos os nossos problemas, de todas as nossas dores, e onde nós seríamos felizes para sempre? Quem nunca já sonhou com isso, né? A gente vive também num país que é cristão e a nossa religião, ela afirma que o casamento tem que durar até que a morte nos separe. Essa frase é usada desde 1700, eu acho, alguma coisa assim, agora eu perdi a data exata. Mas existe essa coisa de que o casamento tem que durar até que a morte nos separe, né? Então, se você casa na igreja, então a culpa que você sente quando esse casamento acaba, se você é evangélica, então nem se fala, né? Então a religião também tem esse peso muito grande com a culpa que a gente leva quando o nosso casamento acaba. E sem falar no nosso cérebro, né? Dentro do nosso cérebro, quando a gente é rejeitado por alguém que a gente ama, ele reage entrando num que os americanos chamam de safe mode, que é um modo de segurança. E ele começa, ao invés de você simplesmente, ok, esse casamento acabou, então qual que é a coisa mais sensata a fazer? É você simplesmente mudar a rota, né? Tipo, ó, aqui não vai acontecer mais, essa relação aqui acabou, ponto final, eu vou começar minha vida por aqui. Não, quando o nosso cérebro entende que a gente não pode perder as nossas relações primárias, então ele vai lutar insanamente e aí você vai perder a tua razão e você vai começar a agir por impulso, e mesmo que os teus dias tenham sido dias horríveis, que você tenha sofrido, você já não era mais feliz com aquela pessoa, ainda assim, né, insanamente, você vai sofrer por esse relacionamento. Né? E de repente você está me ouvindo aí e está falando, nossa senhora, exatamente o que eu estou vivendo. Isso é muito comum, tá? Às vezes você já não sentia mais amada, você não sentia, ou você não amava mais a pessoa, você não era mais feliz nesse relacionamento, e ainda assim, quando esse relacionamento acaba, você ainda quer que ele volte, você ainda sente a falta daquele relacionamento, ou você tem reações, ou você faz coisas que você olha e fala, não estou acreditando que eu estou fazendo isso, essa não sou eu, né? Aquelas coisas de você ficar correndo atrás da pessoa sem nem raciocinar por impulso. Isso tem a ver com o teu sistema límbico, tem a ver com essa parte aí de o nosso cérebro não aceitar que a gente acabe essas relações primárias que são importantes, né, para o teu emocional, para que você se sinta inteira nas tuas relações. Então tem também essa parte fisiológica mesmo, tá? Tem a parte também das expectativas, né? A gente não se sente bem quando a nossa vida está de acordo com a visão que a gente tem do que deveria estar acontecendo. Então existe uma quebra de expectativa e também é tudo aquilo que a gente espera que acontecesse não está acontecendo, e aí você se sente frustrada, tá? Então grande parte dessa culpa que você está carregando e da vergonha que você está carregando nesse momento não é sua, tá? Eu queria que você olhasse para isso e conseguisse nesse momento aliviar um pouco esse fardo que você está carregando. É uma coisa que é muito pesada quando a gente se separa, é a culpa e a vergonha, tá?
Eu queria falar um pouco das 5 fases do luto que acontece quando a gente se separa, para depois a gente entrar então nos 3 passos que você vai aprender nessa aula para superar esse momento difícil da separação. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, há 30 anos atrás, mais até acho que na década de 70, já faz uns 40 anos, né? Ela era uma médica americana e ela estudou a morte, como que os pacientes reagiam ao enfrentar a morte por uma doença terminal. E ela identificou 5 fases na pessoa na hora do luto ou na iminência da morte. Um tempo depois, o que identificaram é que as pessoas que passam por um processo de divórcio enfrentam as mesmas 5 fases do luto. O que são essas fases? A primeira fase é a fase da negação. É a fase que você vai... Quando você se dá conta de que o divórcio aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo, ou você descobre que você foi traída, ou você se dá conta que você não ama mais aquela pessoa, a primeira coisa que você vai dizer é: isso não está acontecendo comigo. Isso não pode estar acontecendo comigo. Não, isso não está acontecendo comigo. Já você nega, nega e nega. Ele não poderia ter feito isso comigo. A vida não poderia estar me fazendo isso. Deus não poderia estar fazendo isso comigo. Você vai negar de todas as maneiras, tá? A segunda fase, e aí o slide faltou aqui a imagem, mas é a fase da raiva. Você vai sentir muita raiva. E aí nesse momento da raiva é aquela fase que você liga pro teu ex-marido ou pra tua ex-mulher no meio da madrugada e você quer xingar, você quer, se ele estivesse na sua frente, você já estava esbofeteando ele por todos os lados. É uma fase de muitas acusações, de jogar na cara cada detalhe, devolver os presentes, queimar os bilhetes, as fotos e praguejar cada memória que você tem desse relacionamento, tá? Essa é uma fase muito perigosa e costuma também ser bem nociva para o ex-casal. Já que aparentemente você e ele estão lutando para se recuperar, enquanto você, na verdade, essa raiva ela tá abafando uma tristeza que tá aí no seu coração, tá? Então é uma fase de muita agressão, de se machucar muito, de se falar muitas coisas doloridas e trocar muitas acusações. A terceira fase é a fase da barganha. A sua mente, ela começa a tentar fazer acordos para ter de volta aquele relacionamento. Essa é a hora que você vai procurar padre, que você vai procurar o pastor da sua igreja, você vai no pai de santo, você faz mandinga, você procura cartomante. Essa é uma fase que você promete mudar tudo para voltar a esse relacionamento. Você faz promessas para você, para o teu ex-marido, para o teu ex-companheiro, você implora para ele, você diz que tudo vai mudar. Coisas que você nem é capaz de cumprir, mas ainda assim você faz de tudo para ter esse relacionamento de volta. É aquilo que eu acabei de falar, né? É aquele modo de segurança, é o teu cérebro falando que você não pode perder de jeito nenhum essa relação. E aí você faz loucuras para conseguir esse relacionamento de volta. A quarta fase é a fase da depressão. É quando a ficha começa a cair, tá? E aí você se sente derrotada, culpada, envergonhada, você faz autoacusações, você sente um pouco de autodesprezo, porque você acabou de sair da fase da barganha, e aí não deu certo tudo que você fez, depois você fica com culpa e com vergonha de tudo que você fez, você fica sem vontade de viver, sem esperança, apática, e é como se a tua identidade fosse se diluindo aos poucos, né? Você chora compulsivamente, você tem vontade de desaparecer, você quer sumir do mapa, você não tem vontade de sair da cama, a angústia e o medo são companhias constantes nessa fase, você se sente muito angustiada. E até pensar em conhecer uma outra pessoa nesse momento, você não quer nem ouvir falar, né? Porque tudo te lembra o teu ex, a tua relação, qualquer lugar, qualquer cheiro, qualquer cor, lembra o teu passado. Tem que ter muito cuidado nessa fase aqui, que pode desencadear desencadear atitudes suicidas, né? Eu recebo muitos e-mails, assim, 1 a 2 e-mails por semana de pessoas que estão pensando em desistir da vida porque não suportam mais sentir tanta dor, tá? Num processo de separação, é muito grave. E por último, é a quinta fase, é a fase da aceitação. A gente vai falar mais dela um pouquinho lá na frente, mas aqui ela entra quando você começa a reciclar os teus sentimentos, quando você vai buscar ajuda
para curar apropriadamente as tuas feridas emocionais, para entender por que esse relacionamento acabou, é como se o sol voltasse a brilhar na sua vida, né? Aquela sensação de conforto começa a despontar no horizonte, você começa a perceber novas paisagens, lentamente a tua vitalidade vai ressurgindo, você começa a se sentir mais motivada, né? E aí, sem acusação e sem culpa, você começa a constatar que o término aconteceu, não foi culpa de ninguém, você começa a entender que as coisas que aconteceram, aconteceram, e você fez o melhor que você pôde, o teu ex-companheiro fez o que ele pôde fazer também. E aí as coisas começam a se encaixar e você começa a se libertar emocionalmente desse relacionamento, ok? As fases, elas não acontecem necessariamente nessa ordem. Elas podem intercalar, elas podem surgir, algumas delas até no mesmo dia, né? Às vezes você acorda deprimida, aí você sente muita raiva, liga para ele, fala um monte de desaforo, aí você fica deprimida, aí você começa a aceitar um pouco que acabou mesmo, daqui a pouco você volta, lembra de algum... Então, assim, cada um de nós vai viver essas fases de uma maneira diferente. O importante é que você saiba que elas vão acontecer, você reconhecer e saber que cada fase dessa vai passar no momento certo, na hora certa, que você precisa estar consciente disso, ok? E não se apegar em nenhuma fase dessa, isso é muito importante. Ok, Lisandra, então como superar a dor de uma separação? Eu coloquei aqui 3 pilares fundamentais para que você consiga superar essa dor. E o primeiro pilar é aceitar a realidade. Não existe a possibilidade de você curar essa dor que você está sentindo, de você superar essa dor da separação, sem antes de tudo você aceitar que ela aconteceu. Quando você está ainda negando, quando você ainda está resistindo, não, a cura é impossível de acontecer. Então, enquanto você ainda não aceita, mas você pode falar assim, Lisandra, mas eu não aceito que ele me traiu, eu não aceito que ele deixou a família dele para viver com outra pessoa, eu não aceito que ele me traiu, ou que ele deixou de me amar, porque a gente fez promessas de amor, a gente fez planos, eu investi tanto nesse relacionamento, foram tantos anos juntos ou pouco tempo, mas eu não aceito. E eu vou te falar, de nada adianta você não aceitar. A tua não aceitação não vai mudar alguma coisa que aconteceu. Nem a sua, nem a de ninguém. Não adianta eu não aceitar que eu perdi meu pai com 3 anos, porque nada que eu faça hoje vai mudar esse fato. Então, a Byron Katie, que é uma escritora americana, ela fala o seguinte, e eu coloquei essa frase porque eu gosto muito dessa frase. Ela diz o seguinte, que resistir à realidade, ou seja, negar uma coisa que já foi, é como querer ensinar um gato a latir. Você vai olhar para o gato e vai falar para ele au au, e você pode ficar a vida inteira, todos os dias olhar para o gato e falar au au. No final da vida ele vai olhar para você e vai dizer miau, porque o gato nunca vai latir. É a mesma coisa quando você quer mudar alguma coisa que já aconteceu. Quando você não aceita, quando você resiste ao que é a realidade, é como se você quisesse ensinar um gato a latir. Então, assim, para que a cura aconteça, não existe uma possibilidade de a cura emocional acontecer sem primeiro você aceitar. Eu quero que você pare agora e pense comigo o que te traz mais conforto. Quando você fala assim, eu não aceito o que aconteceu, ou quando você fala assim, ok, o que aconteceu não era o que eu queria que tivesse acontecido. Não era, eu queria que tivesse acontecido diferente, mas aconteceu. Agora, o que eu faço com isso daqui para frente? Daqui para frente é o que você pode escolher mudar. O que já passou, não existe nada que você faça que você consiga mudar o passado. O passado já aconteceu. Então, o que você pode fazer é se perguntar o que você vai fazer daqui para frente com o que te aconteceu. Isso você pode mudar, isso está no teu controle. Ok? Primeiro passo, aceitar a realidade. O segundo pilar, apesar de o slide estar repetido, mas o segundo pilar é se perdoar. Mais importante do que você perdoar o outro ou o que te aconteceu é você perdoar a si mesma. Se perdoar é abrir mão do que você gostaria que tivesse sido diferente, né? Então é quando você fala, ok, não foi do jeito que eu queria,
mas eu aceito que eu fiz o meu melhor, eu aceito que o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, se não teria acontecido diferente, ok? E se perdoar, né? Porque enquanto você não aceitar o que está acontecendo e não se perdoar, você vai resistindo e vai criando barreiras para que você consiga se libertar emocionalmente, que é o nosso terceiro pilar. Encontrar a tua liberdade emocional. Aqui eu gosto de usar a metáfora da porta do banco. Você já viu como é que funciona? É lógico que você já viu. Eu só quero que você lembre como é que funciona a porta do banco. A porta do banco ela fica fechada. Aí você chega pertinho, ela abre, você entra, e aí para que a segunda porta do banco se abra, a de trás tem que fechar para a segunda porta abrir e você poder entrar no banco. É assim que acontece com o nosso passado. Enquanto você não conseguir fechar a porta de trás com o teu passado, você não consegue abrir a da frente, você não consegue se libertar emocionalmente dessa história. Você vai estar presa a essa história e aí você não consegue viver, viver inteiramente e intensamente com plenitude o teu futuro. Você não consegue ver e nem viver as oportunidades que o teu futuro que pode te trazer, né? E isso diz respeito a milhões de coisas que estão aí, novos relacionamentos, novas pessoas, novas vivências, novas experiências. Essa porta para o teu futuro está fechada, enquanto a de trás você não consegue fechar. E como que você faz isso? Procurando ajuda, se curando apropriadamente, entendendo as fases do luto, respeitando cada fase e buscando curar apropriadamente essas fases e as tuas feridas emocionais. É esperado e é natural que a gente sofra quando um relacionamento acaba, ok? É natural e é esperado. Não é natural é você ficar sofrendo a vida inteira, é passar anos sofrendo, é você simplesmente não ter mais uma vida porque esse relacionamento acabou, né? É você estar simplesmente sobrevivendo desde que o teu casamento acabou, né? E não voltar a viver uma vida plena, uma vida incrível. Quando você aprende a transformar a dor dessa separação num ponto de partida para uma vida incrível, você vai aprender que o seu presente não determina aonde você vai, ele apenas determina onde você começa. Ou seja, você não é determinada pelo passado, pelas coisas que te aconteceram, né? Não, você é determinada pelas escolhas que você faz a partir desse momento. Então, os três pilares para que você consiga começar a superar essa perda, o fim desse relacionamento, esse processo que pode estar sendo muito doloroso, é primeiro aceitar a tua realidade. Segundo, se perdoar, né? Não importa como foi o que tem acontecido, importa que você saiba que você fez o que você dava conta de fazer, do jeito que dava, e é daqui para frente. E o terceiro é encontrar a tua liberdade emocional. Se libertar emocionalmente, curar as tuas feridas emocionais, entender o que aconteceu e parar de trazer o ranço dessa separação para o teu presente e para o teu futuro, né? É simplesmente encerrar essa história aqui, resolver isso aqui, ok? Esses são os três pilares que eu considero fundamentais para que você consiga começar um processo de superar essa dor. Ok, isso era o que eu queria que você entendesse, que você tomasse consciência. A gente falou da culpa, a gente falou da vergonha, a gente falou do que acontece quando a gente se separa, por que a gente sente tanta culpa da sociedade, da religião, do nosso cérebro, de como é que a gente reage. A gente falou das 5 fases do luto, que são 5 fases que todos nós vivemos quando a gente passa por um processo de separação. Umas pessoas identificam, as outras simplesmente negam, acham que vão superar e resolvem não lidar com essa dor nesse momento. O mais saudável é que você viva essas fases, identifique e supere, mas nem todo mundo consegue passar pelas fases do luto e simplesmente evoluir, né, ao longo, reconstruir, não é nem evoluir, é reconstruir a sua vida. Por quê? Porque nós não temos habilidades emocionais para isso. A gente não cresceu, a gente não foi preparada, a gente não foi educada para reagir ou para lidar com a vida quando a gente fosse rejeitada por alguém que a gente ame, né? Ninguém te ensinou, falou assim, olha, quando o dia que você for rejeitada por alguém que você ama, você faz isso, ou você procura isso, ou você vai agir dessa maneira, ou quando o teu casamento acabar, ou quando você for traído, ou quando você sentir ressentimento, raiva, ódio. Ninguém nos ensina habilidades emocionais para lidar com essa gama de emoções
tóxicas. E era sobre isso que eu queria falar agora. Talvez você tenha me ouvido até agora, eu acredito que se você me ouviu até agora, você se identificou com grande parte desse conteúdo, porque isso é uma coisa que está intrínseca nos processos de separação. Eu senti e quase 100% das pessoas sentem. Você que está aí do outro lado me ouvindo também deve ter se identificado. E hoje eu queria falar para você da oportunidade de você entrar numa jornada de cura, de transformação, de aprender primeiro a desenvolver essas habilidades emocionais que você precisa agora para se fortalecer, para se curar emocionalmente e para reconstruir a tua vida e fazer uma jornada de libertação emocional, uma jornada junto comigo de 12 semanas para você reconstruir e juntar os teus caquinhos e se tomar as rédeas da tua vida de volta nas tuas mãos e descobrir o quanto que essa dor, essa perda pode se transformar em algo tão positivo e você criar uma vida agora tão boa, tão incrível e tão maravilhosa que você jamais viveu antes. Você aprender a lidar, a transformar toda essa dor em algo tão positivo que te transforme numa mulher muito mais forte, muito mais inteira, muito mais resiliente, muito mais preparada para viver o próximo relacionamento inteira, para ser amada de novo, para amar de novo, reconstruir a tua família. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre o programa Separei Agora. O que é o programa Separei Agora? É um programa 100% online, que não tem data marcada. É assim, você não precisa ter data e hora marcada para assistir e acompanhar o programa. Ele fica 24 horas disponível para você, as aulas e todo o conteúdo numa plataforma online. Você assiste quando você pode, de onde você pode, de qualquer lugar que você tenha um acesso à internet, no seu tempo, ok? Então eu falo que a jornada são de 3 meses. Nos 3 meses você vai receber todo o conteúdo e você vai assistir no horário que você tiver livre. Se você tiver eu vou precisar de 1h30, 2 horas por semana para você dar conta dos módulos e dos exercícios, ok? Por semana. Mas se você falar, mas eu tenho uma viagem no meio desses 3 meses, eu vou ficar 1 mês fora. Não tem nenhum problema, porque você vai ficar com esse conteúdo disponível por 2 anos. Então você vai poder assistir e rever as aulas que são mais importantes, os conteúdos que foram mais relevantes, os que você teve mais dificuldade no teu tempo. Você não vai precisar esperar por mim, tá? Então o programa tem 8 módulos, mais 6 bônus, aqui tá 5, mas eu já vou te mostrar quais são os 6 bônus, ou seja, você se inscrevendo hoje no programa, você ainda ganha os 6 bônus, e ainda tem 4 aulas online ao vivo comigo, que são mais 4 semanas, fechando um total de 12 semanas. O que é o módulo 1? É o módulo que a gente vai trabalhar essa coisa da aceitação, que eu falei, o quanto que é importante, que o primeiro passo para você começar a se curar efetivamente é aceitando, né? Eu ensino para as minhas alunas que o único jeito de você curar uma dor é sentindo ela. Não tem outro jeito, não tem um outro jeito. Não é negando que você vai curar as tuas dores. É aceitando, aprendendo a lidar e reconhecendo, tomando consciência, e aí você começa a partir para um processo de cura. Então esse é o primeiro módulo, aprendendo a lidar com a realidade. O segundo módulo é um módulo que fala que a gente vai começar a reconstruir uma nova rotina para você, onde você encontre energia, onde você se sinta motivada, onde você comece a fazer pequenas mudanças no teu dia para que você comece a viver os teus dias se sentindo plena, inteira. E a gente vai falar de energia, de motivação, de desenhar um dia ideal. A gente vai falar dos Survival Six, que são 6, é um método que eu desenvolvi para o programa, para que você comece a acordar os teus dias com muita vontade de viver a tua vida intensamente. No 3 é o módulo de Estralha, é o módulo onde a gente vai fazer uma reciclagem emocional e física. É um módulo que você vai ter que arregaçar as mangas, porque a gente vai mexer em muita coisa aí, física e emocional, e fazer uma limpeza mesmo, energética, tanto na tua casa emocional quanto na tua casa física, para que o novo possa entrar, para que novas energias possam fluir na tua vida, para que você consiga ir fechando aquela porta lá com o teu passado e abrindo uma porta para o teu futuro, onde coisas novas começam a fluir na tua vida. O módulo 4 a gente vai falar só sobre autoestima, porque é fundamental que você recupere a tua autoestima, que você tenha uma autoestima saudável, e aí você vai entender
que a autoaceitação, aquela coisa da imagem, de você estar se sentindo feia ou bonita, é só a porta de entrada da autoestima. A autoestima ela vai muito além, e aqui a gente vai ver os 6 pilares da autoestima nesse módulo. O módulo 5, a gente vai aprender 2 ferramentas, que é o perdão. Eu te falei da importância, o perdão, se perdoar, é um dos pilares principais para você superar essa separação. Então a gente vai trabalhar umas ferramentas com o perdão e outras com a gratidão. Esse módulo é um módulo lindo. A gente vai também fazer um inventário do teu relacionamento amoroso. Você vai voltar, tem um ritual também de passagem para você fazer o fechamento com essa história. Mas é um módulo muito profundo, um módulo que vai te dar muito trabalho. Geralmente as minhas alunas empacam um pouco nesse módulo porque ele tem muito trabalho e ele faz um mergulho mesmo no teu relacionamento para que você consiga entender quais foram os teus padrões nesse relacionamento, para que você não venha repetir esses mesmos padrões nos teus próximos relacionamentos, ok? O módulo 6 é um módulo desenvolvido com muito carinho, porque eu sei, se você tem filhos, você também sabe o quanto que os filhos podem sofrer tanto quanto ou até mais com uma separação. Então, nesse módulo, eu vou te ensinar a conseguir conduzir essa separação se mantendo um porto seguro para os teus filhos, com equilíbrio e com leveza, para que eles não sejam adultos problemáticos por causa dessa separação. Hoje já se sabe que os filhos do divórcio não serão determinantemente adultos com problemas. Isso vai depender da maneira com que você vai conduzir isso. E nesse módulo você vai aprender exatamente como. O módulo 7 é o módulo de aprender a usar o corpo e a mente como teus aliados, tá? A gente vai trabalhar muita coisa dos pensamentos, os fortalecedores, os pensamentos que te enfraquecem, os pensamentos que roubam a tua energia, os pensamentos que simplesmente te sugam, e você vai aprender técnicas da psicologia comportamental, da psicologia positiva, para usar os teus pensamentos como teu aliado, né? O teu corpo e a tua mente, a tua fisiologia e a tua psique a teu favor, tá? E no módulo 8 é o módulo se preparando para um novo relacionamento. Esse módulo é lindo, a gente trabalha só relacionamentos para que você saiba se você está ou não pronta para se relacionar de novo. E se você não tiver, nesse módulo você vai saber como que você vai se preparar para viver outros relacionamentos, ok? Antes de eu falar quanto custa, como é que você pode investir, como é que você pode fazer, como é que você pode se inscrever agora, eu vou te falar de quais são os bônus que você leva se inscrevendo nessa turma. Porque o que eu fiz? Eu sei que o programa ele já aborda várias questões envolvidas no relacionamento. Só que eu chamei experts de outras áreas para deixar o programa ainda mais completo. Então, por exemplo, eu chamei o Leandro Percário, que é um especialista em TFT. TFT é uma técnica de acupuntura, de autoaplicação de acupuntura emocional sem agulhas. É como se fossem uns tappings, umas batidinhas que você vai aprender a fazer com os teus dedos mesmo, com a tua mão, nos teus meridianos, e para te livrar de traumas, de ansiedade, de emoções tóxicas, todas essas energias que estão aí encrostadas no teu corpo energético e fazem você se sentir pesada, mal, que faz você vibrar nessa energia ruim, sabe? A gente precisa limpar o nosso corpo energético e o Leandro vai te ensinar isso. E na verdade esse bônus é um programa inteiro de TFT dentro do programa Separei Agora. Esse programa do Leandro ele é vendido separadamente por R$ 1.250, tá? E aqui você vai levar ele de graça. O bônus 2 é um bônus da cozinha consciente que vai te ajudar lá na tua autoestima, porque a gente sabe o quanto que se alimentar bem, nutrir o teu corpo de coisas saudáveis é importante para que você consiga se sentir bem, se sentir equilibrada. E nesse bônus, a Mônica, que é uma expert aí em gastronomia, ela separou como que você tem alimentos saudáveis, práticos, para que você tenha uma cozinha saudável e tenha uma alimentação saudável e consciente. É um bônus muito legal, muito lindo, eu adoro. E por isso que eu pedi para ela fazer e preparar como bônus para o programa. O terceiro, eu pedi para a expert em finanças, a Mayara Xavier, fazer uma aula de como que a gente reconstrói a nossa vida financeira após o divórcio. Também muito legal. O bônus número 4 são dicas de imagem com a Fernanda Fuscaldo, que é uma consultora de imagem e estilo, e ela vai falar como é que você vai dar aí um renew, né, uma renovada no teu guarda-roupa com o que você tem para você começar a sair de cara nova e também melhorar a tua autoestima, a tua autoimagem, se sentir melhor com você mesma.
O bônus número 5 é uma palestra sobre alienação parental. Se você ainda não sabe o que é, você vai descobrir, vai saber como evitar e como lidar com o advogado Tiago Contreras, ok? O bônus número 6 é uma comunidade fechada de alunas dentro do Facebook. E esse, para mim, é o bônus mais valioso do programa. Todas as alunas do programa entram para uma comunidade onde você vai conhecer as outras alunas, onde você vai conhecer uma comunidade de mulheres que estão passando pelo mesmo momento que você está passando na sua vida. Então você vai ter um lugar onde você vai poder compartilhar as suas dores, se sentir acolhida, vai entender e vai aprender com as histórias de separação das outras mulheres, né? Vai conhecer pessoas que de repente estão na mesma cidade que você e estão passando por o mesmo problema, porque acontece muito, né? Então as alunas do Rio se encontram a cada 15 dias ou uma vez por mês e saem juntas e fazem jantares uma na casa das outras e criam vínculos fortíssimos e você consegue expandir o teu círculo social, o teu círculo de amizade com pessoas que estão entendendo o que você está vivendo, né? Estão no mesmo barco que você. Sem falar que dentro da comunidade a gente interage, você interage comigo, você interage com as outras alunas, você compartilha as tuas derrotas e as tuas conquistas. É um lugar sagrado, é um lugar de muito acolhimento, de muita amorosidade, de muita ajuda também. E eu me orgulho muito dessa comunidade e vai ser uma alegria, é claro, ter você por lá, tá? Antes de eu falar quanto que é o valor do investimento no programa, eu queria te falar uma coisa. Eu tenho tanta certeza do que esse programa pode fazer por você, como ele já fez por mais de 300 alunas. Hoje, não, acho que quase 400 alunas. Eu perdi as contas porque agora, essas últimas semanas, entraram mais 54 alunas semana passada, então eu preciso recalcular. Mas já tem aí quase 400 alunas dentro do programa. Eu dou 30 dias de garantia para você. Tá? Então você pode entrar agora, se você ainda tem alguma dúvida, mas será que eu vou saber mexer na plataforma? Será que eu vou saber acessar do meu celular? Você pode acessar do seu celular, acessar do tablet, acessar do computador, mas será que o conteúdo da Lisandra é realmente bom? Eu ainda não sei, porque é a primeira vez que eu vejo, assisto não tem problema nenhum, pode ser que ainda você não esteja seguro, e se você ainda não sabe se o programa é para você ou não, você vai terá 30 dias para testar o programa. E aí, se você falar, não, tudo que a Lisandra falou era mentira, não me ajudou em nada esse programa, você é 100% reembolsada. Você vai mandar um e-mail lá para o nosso suporte e você vai ser reembolsada, ok? Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer e é por isso que eu dou os 30 dias de garantia, porque eu tenho certeza do quanto que o programa vai ser um guia, né? Vai ser um guia, um mapa, um atalho na tua jornada de superação mesmo, na tua jornada de recuperação, ok? E quanto custa o programa Separei Agora? Eu falo que o programa Separei Agora não é um custo, tá? Para mim, o programa Separei Agora... Ok, vamos lá. Ok, Lisandra, e quanto custa o programa Separei Agora? O programa Separei Agora, ele não é um custo, ele é um investimento no teu ativo, no seu ativo mais importante, que é você mesma. Então, o programa, ele custa R$ 2.497. Nessa aula de hoje, você pode comprar o programa por R$ 1.497, ou seja, 12 vezes parcelado no seu cartão de R$ 145,85, porque nós não estamos mais com vagas para o evento ao vivo. E aí ele fica com esse desconto de R$ 1.000, porque quando o valor dele cheio é R$ 2.497, porque ele tem um evento ao vivo, mas o evento ao vivo está esgotado. Então hoje você pode aproveitar e adquirir, entrar no programa para essa jornada de 12 semanas por R$ 1.497 ou 12 de 145, para você se inscrever agora, ok? Eu quero que você pense o seguinte, mas R$ 145, nossa, mas eu achei muito caro. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos e primeiro imaginasse como que você quer estar daqui a 5 anos? Que histórias você quer contar sobre essa separação, sobre esse divórcio, sobre esse processo, sobre a mulher que você se transformou depois de tudo isso que você passou? Que histórias você quer contar quando você tiver com 70 anos para os teus filhos, para os teus netos, sobre isso que aconteceu? Que mulher você quer se tornar? Que tipo de homem você quer encontrar a partir de agora? Porque o que eu posso te falar é o seguinte, se você está se tornando, assim como eu estava, uma mulher amarga,
ressentida, triste, desmotivada, sem esperança com a vida, né? É muito provável que você vá atrair companheiros nessa mesmo padrão. Pessoas mal resolvidas, pessoas sem esperança, sem alegria, sem entusiasmo. Porque semelhante atrai semelhante, porque não tem como você atrair uma pessoa super bem resolvida, feliz com a vida, se você também não for uma pessoa assim, né? Porque esse cara bem resolvido e feliz, esse parceiro também está procurando uma parceira assim. Né? E o que você precisa então para se tornar uma mulher bem resolvida? O que você precisa para fechar essa história com o teu passado, para curar tuas feridas emocionais? O que você precisa para encerrar essa história, sabe? Para conseguir fazer um fechamento desse capítulo da tua vida sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem se tornar uma mulher fria e seca por dentro, né? Sem acreditar, sem sair desse relacionamento acreditando que desacreditada no amor, ou desacreditada nos homens, ou desacreditada na possibilidade de ser feliz, porque isso é só um sintoma, isso é só um reflexo da tua dor e das tuas feridas, sabe? Isso é sintomático. A hora que você curar isso, você vai voltar a acreditar e a sentir entusiasmo pela vida, por se relacionar de novo. Você vai sentir alegria de viver. Você vai sim encontrar parceiros que te façam feliz, ou um parceiro para que você reconstrua a tua vida, porque faz parte da tua jornada de transformação. Certo? É o que acontece nas pessoas que se curam, é o que acontece com as pessoas que passam pelo programa, né? É um caminho natural. Depois que você resolve os teus problemas, depois que você se resolve, você começa a atrair coisas boas. Você começa, tudo que você vive, eu costumo falar que o universo nada mais é que um espelho de nós mesmas, né? Então, enquanto você está vibrando coisas ruins, você tem mais disso, você atrai mais disso. Quando você começa a vibrar coisas boas, você também tem mais disso. Você atrai não só pessoas boas, oportunidades boas, coisas boas para sua vida. Então eu queria que você fechasse os olhos e me dissesse quem que você imagina, que mulher você imagina ser daqui a 3 anos. E se você falar que imagina ser uma mulher super bem resolvida, de bem com a vida, inteira para viver um novo relacionamento, ou já vivendo um relacionamento onde você está feliz, sabe? Onde você está construindo uma vida, mas agora, nesse momento, você não está fazendo nada para isso, né? Você está aí ruminando a tua história com o passado, alimentando o teu sofrimento, porque sofrimento só se alimenta de sofrimento, sendo vítima dessa história, alimentando o teu vitimismo, é pouco provável que daqui 3 anos você seja essa mulher que você queira ser. Se você não agir agora, se você não tomar uma decisão agora, pouco provável que você consiga reconstruir a tua vida do jeito que você gostaria que ela fosse, tá? Então o meu convite agora é que você entre no programa, se dê a chance, se dê a oportunidade de fazer essa transformação. Se dê a oportunidade de transformar toda essa dor que você está sentindo agora, todo esse sofrimento em algo tão positivo que um dia você fale, nossa, assim, você consiga olhar para trás e fale, ok, não era o que eu queria que tivesse acontecido, como eu olho hoje e falo, não era o que eu queria que tivesse acontecido na minha vida, essa separação, mas eu consegui transformar isso num ponto de partida para eu me transformar numa mulher muito melhor, numa pessoa muito melhor do que eu era antes disso acontecer. Né, e conseguir sim hoje ter um relacionamento saudável, um relacionamento profundo, um relacionamento onde eu me sinto sim realizada e feliz, mas isso graças àquela separação, àquele divórcio que me ensinou e me deu a chance de aproveitar toda essa dor e todo esse sofrimento e transformar isso em algo muito positivo para minha vida hoje. Se você falar, mas R$145 é muito dinheiro, eu não sei se você já por acaso já foi procurar terapia, né? Uma sessão de terapia na minha cidade custa em média de R$30, eu não sei na tua, mas São Paulo, por exemplo, pode custar R$500, R$600. Então é menos de o valor de uma terapia por mês. Se você de repente está aí afogando as tuas mágoas, por exemplo, na balada, ou bebendo, ou comprando, ou comendo, você vai estar colocando R$145 na tua cura emocional, né? Vai estar investindo em você. E como eu falei, para mim esse é o investimento na coisa mais importante que você tem na vida, que é você mesma. Se você acha que você não deve fazer isso por você, porque você
Eu não sei porque você tem alguma objeção, se você não, por algum motivo acha que você não merece isso, faça isso pelos teus filhos, né? E a minha chave para a minha mudança foi quando um dia o Enzo, eu estava brincando com o Enzo, num daqueles joguinhos que aparece as carinhas, que aparece os opostos, sabe? Frio, quente, calor, não, calor e frio, e aparece triste, alegre, e aí tinha uma carinha assim, e ele apontou falando que aquela era a carinha da mamãe, que a mamãe tinha uma carinha de triste. Né? Nesse dia eu me dei conta, a mãe que eu estava me tornando pro Enzo depois que eu me separei. Era uma mãe triste, era uma mãe amarga, era uma mãe fria, ressentida, né? Porque eu realmente acreditava que nunca mais eu ia ser feliz de novo, que a minha única oportunidade de ser feliz tinha acabado naquela separação. E aí eu falei, o que que eu tô fazendo com a minha vida, né? O que que eu tô, que mãe eu quero ser pro Enzo? Que exemplo eu quero dar para ele? Né? Quando ele crescer, o que que eu quero contar para ele sobre essa separação? Que isso me fez uma mulher amarga, triste, e que isso destruiu a minha vida? De jeito nenhum. E foi quando eu resolvi procurar ajuda. E graças a muitos e muitos anos de terapia eu consegui me reconstruir e colocar aí meus caquinhos e refazer, reconstruir uma família. E graças a Deus eu tô aqui hoje trabalhando com isso que me faz tão bem também, que é poder ajudar outras pessoas a reconstruírem as suas vidas. O programa Separei Agora já teve centenas de alunas, centenas de... Se você quiser ir no YouTube agora, coloca lá depoimento Separei Agora, que você vai ver as minhas alunas contando como é que foi que o programa Separei Agora impactou e transformou a vida delas, independente da idade. Eu tenho alunas de 25, 28 até 50, 60 anos, tem uma de 72 anos que já entrou no programa, linda a história dela, a Zilma. Tem alunas que tanto foram traídas, como também traíram e sentem culpa, ou como saíram de um relacionamento ou foram deixadas no relacionamento. O que importa aqui não é quanto tempo você ficou casada, ou você acabou o namoro, ou um noivado, não é isso que importa. O que importa é quanto essa dor está te impedindo de viver, o quanto que isso está te impedindo de retomar a tua vida, de ser feliz, é isso que importa aqui. Então fica o meu convite para que você clique aqui no botão e venha viver essa jornada de 3 meses e se libertar emocionalmente de toda essa história e se dar a chance de ser feliz e reconstruir a tua vida, ok? Muito obrigado pela tua presença, vai ser uma alegria ter você com a gente nessa turma do programa Separei Agora. As turmas têm 30 alunas, então à medida que alunas vão acabando, eu vou colocando mais algumas vagas. Então hoje eu tenho mais algumas vagas para a turma que está acontecendo agora, e eu espero muito que você seja uma dessas pessoas a preencher essa vaga para essa turma de agora. Vai ser uma alegria te conhecer, te encontrar lá na comunidade do Facebook e nas nossas aulas também, conhecer um pouco da tua história e poder te guiar nessa jornada de transformação e de cura emocional, ok? Muito obrigada. Qualquer dúvida que você tiver, aqui do lado tem um link para você mandar um e-mail ou entrar em contato com o meu suporte. Se você tiver alguma dúvida sobre inscrição, as formas de pagamento, tudo vai estar explicado quando você clicar aí e abrir para se inscrever, mas ainda de qualquer maneira tem um chat também que você pode entrar em contato com o meu suporte e tirar suas dúvidas. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Um beijo, tchau, tchau.